Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acessando essa videoaula, independente do horário. Então veja só, a aula de hoje vai ser sobre movimento retilíneo uniforme. Então, como sabemos, a concepção de movimento está muito relacionado ao referencial, né? Está muito relacionado ao referencial. A concepção que a gente tem do movimento de um corpo vai depender do ponto referencial, como discutimos na aula sobre conceitos básicos da cinemática. Tá certo? Então, sejam todos bem-vindos a esta aula. No final desta aula, na descrição do livro, na descrição do vídeo, você pode clicar no link que vai direcionar você para a aula seguinte. Então vamos começar pelo conceito, né? Eu tenho percebido que muitos alunos confundem o conceito com a definição do movimento retilíneo uniforme. Então eu coloquei aqui de forma bem simples, bem objetiva, para que o aluno não confunda mais. Então, qual seria o conceito de movimento retilíneo uniforme? O que a gente pode entender? Então, um objeto move um corpo, ele obedece o movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade escalar é constante e diferente de zero. Então veja só, qual o conceito de movimento retilíneo uniforme? Se eu colocar na prova, conceitue o movimento retilíneo uniforme, a resposta é uma. Se eu colocar na prova, defina o movimento retilíneo uniforme, a definição é outra resposta. Então o conceito é basicamente esse aqui. Movimento retilíneo uniforme é todo movimento realizado por um corpo onde sua velocidade escalar é constante e diferente de zero. Aí aqui tem um exemplo, um rapaz que está correndo aqui nessa pista, certo? Então, vamos imaginar que a velocidade desse cara seja 5 metros, 10 metros, 5 metros por segundo. Um exemplo só, pessoal. Vamos supor que a velocidade dele seja 5 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele percorre 5 metros. Então, veja só. Na medida que o tempo passa, a velocidade não pode aumentar nem para 6 metros por segundo e também não pode diminuir para 4 metros por segundo. A velocidade dele tem que ser a mesma. Certo, pessoal? Não pode nem aumentar e nem diminuir. Porque se aumentar ou diminuir, a velocidade escalar deixa de ser constante. Algo constante é algo que não pode variar. E por que pode ser diferente de zero? Porque se for diferente de zero, esse indivíduo aqui, esse corpo ou esse móvel, ele vai estar em repouso com relação a essa trajetória que a gente está se referindo. Tá certo, pessoal? Então veja só, conceituar é eu perguntar o que é. O que é um movimento retilíneo uniforme? É todo movimento retilíneo realizado por um corpo, onde sua velocidade escalar tem que ser constante, ó, aqui ó, destaquei constante, porque não pode variar, e diferente de zero, porque se for zero, o corpo vai estar parado com relação àquela trajetória que a gente definiu, tá certo? E isso é um conceito. E o que seria uma definição? A definição, pessoal, é a parte matemática. É de que forma, matematicamente, a gente pode representar o movimento retilíneo uniforme. Então, como todos já podem perceber, a definição do movimento retilíneo uniforme é representada pela função horária da posição ou do espaço. Algumas literaturas definem função horária da posição, outra do espaço, né? Portanto, a função horária do movimento retilíneo uniforme é dada por essa função aqui. Essa função aqui é a definição do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, de que forma podemos definir o movimento retilíneo uniforme? Através da função horária da posição. Esse S aqui
é posição. Esse outro aqui também é posição. Então, para a gente saber quem é a posição inicial, quem é a final, por isso que a gente coloca esse subscrito 0 aqui. Aqui vai ser a posição final, como vocês podem ver aqui. Esse aqui vai ser a inicial. O V é a velocidade escalar e o T é do tempo. Tá certo, pessoal? Então, essa é a definição do movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é definido pela função horária da posição ou do espaço. Se vocês prestarem atenção, isso aqui é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau. A posição final seria o f de x ou o y. Aqui vai ser b, não é isso? B. E aqui vai ser a e aqui vai ser x. Como vocês podem ver, a posição final do objeto depende do tempo. Em matemática, y ou f de x depende do valor que a gente atribui a x. Tá certo? É uma função do primeiro grau porque, como vocês podem ver aqui, o tempo é elevado a 1. Então, como já sabemos a definição do movimento retilíneo uniforme e o conceito, então é bom a gente atentar-se a algumas características do movimento retilíneo uniforme. Como, por exemplo, quais são as características? Se eu colocar na prova, se cair no exame do Enem, né, que uma das características do movimento retilíneo uniforme, a velocidade muda com o tempo. Então, como vocês podem ver, é mentira, porque a velocidade escalar é constante. Né? Se deixar de ser constante, não vai ser movimento retilíneo uniforme. E uma outra característica é que o corpo ou objeto, ele percorre espaço iguais em tempos iguais, certo? Então, se um móvel está a 100 km por hora, significa dizer que no tempo de 1 hora ele percorre 100 km, certo? Em 200 km ele vai percorrer no tempo de 2 horas, tá certo, pessoal? Então, veja só, espaços iguais em tempos iguais. Porque se os espaços são iguais em tempos iguais, a velocidade escalar ela vai ser constante. Velocidade média é igual a instantânea. Exatamente. Por quê? Porque vou dar um exemplo. Vamos supor que eu saio daqui de Teotônio Vilela a Maceió. Vamos imaginar que de Teotônio Vilela a Maceió tem 100 km. E o tempo que eu percorro esse espaço é 1 hora. Então, se eu estou passando aqui em Teotônio Vilela em 100 km por hora, em um ponto, eu também, essa velocidade, ela tem que ser a mesma quando eu percorrer esse espaço de 100 km no tempo de 1 hora. Ou seja, a velocidade média, né, no espaço todinho percorrido, e o tempo que eu levei para percorrer, é igual à instantânea. Né? Se no Ziap, quando eu chegar lá, eu estou em 100 km por hora, então, quando eu percorrer o espaço todinho, também tem que ser igual, tanto a média quanto a instantânea. E por fim, a última característica do movimento retilíneo uniforme é que a aceleração é nula. Né? Matematicamente falando, a aceleração é zero. Né? Agora, por que a aceleração do movimento retilíneo uniforme é nula? Porque mais para frente vocês vão ver que a aceleração ela muda a direção e o sentido do movimento de um corpo. Ela altera a velocidade. Tá certo, pessoal? Acelerar significa variar a velocidade. E como podemos ver, a velocidade não pode variar, tem que ser constante. Beleza? Então, fiquem atentos para essas 4 características do movimento retilíneo uniforme. Classificação do movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme ele pode ser progressivo e pode ser retrógrado. Quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade for maior que zero. Então, se a gente analisar um eixo x, todos os números maior que zero são os números positivos. No entanto, quando a velocidade for maior, qualquer número maior que zero, o corpo vai estar realizando um movimento progressivo. Quando é que o movimento é retrógrado? Quando a velocidade for menor que zero. Ou seja, quando a velocidade for... Aqui tem um exemplo. Menos 30 km por hora. Menos 30 km por hora. Velocidade negativa.
é velocidade menor que zero. Todo número menor que zero é um número negativo. Aqui, ó, 30 km por hora maior que zero. Agora, vocês já pararam para pensar quando está viajando em um automóvel ou observando um condutor dirigindo um carro, ou já observou em um velocímetro de uma moto ou de um carro que não tem menos 30 km por hora? Tem 10, tem 20, tem 30, 40, 50. Agora, por que menos 30 km por hora? Esse sinal negativo em um velocímetro de um veículo não existe. Então, esse símbolo, matematicamente, quer dizer alguma coisa para a gente, certo? Então, esse símbolo significa isso aqui, pessoal. Imagine essa rodovia, certo? Observe que esse carro aqui e eles estão viajando, ó, nessa direção, ó, direção horizontal, né? E nesse sentido. Do ponto de vista da gente, ele está indo da esquerda para a direita. Já esse outros dois carros, ele vem no sentido contrário ao movimento desse outros dois. Então, veja só. Se a gente orientar essa trajetória da esquerda para a direita, esse automóvel aqui, como esse, vamos supor que eles estão em 80 km por hora, certo? Esse que vai da esquerda para a direita. Esse outro também está vindo da direita para a esquerda, sentido contrário, também 80 km por hora. Então veja só, pessoal, vamos supor que eu estou programando aqui um jogo de computador. Eu estou fazendo uma rodovia e vou colocar esses veículos em movimento. Se eu colocar esses veículos aqui, velocidade 80 km por hora, esses aqui também 80 km por hora, o programa entende que todos esses 4 carros estão indo nessa direção e nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Então, para que ele entenda que esse veículo, como esse, está fazendo sentido contrário do movimento desse aqui, eu tenho que dizer que a velocidade desse aqui e desse são negativas. Tá certo? Então, esse símbolo negativo aqui significa dizer que o corpo ou o objeto ou móvel está realizando um movimento de sentidos contrários da trajetória. Ou seja, está realizando um movimento retrógrado. Tá certo? Então, veja só. Voltando mais uma vez. O movimento retilíneo uniforme, ele pode ser progressivo e pode ser retrógrado. Progressivo, quando o objeto realiza movimento que tem mesmo sentido da trajetória. Se a trajetória é orientada da esquerda para a direita, o objeto também tem que realizar o movimento da esquerda para a direita. Agora, se a trajetória é orientada da esquerda para a direita e o objeto movimenta da direita para a esquerda, sentido contrário da trajetória, então o movimento é retrógrado. Tá certo, pessoal? Então, esse sinal de negativo aqui quer dizer justamente isso. Tá certo? Então, bora lá. Próximo slide. Tratamento gráfico. Né? De que forma a gente pode perceber graficamente quando o movimento é progressivo e quando o movimento é retrógrado? Se você observar aqui, esse gráfico aqui é posição em função do tempo. Ó, posição em função do tempo. Vocês viram que durante a trajetória, orientações da trajetória e o sentido do movimento do veículo, vocês sabem dizer quando o movimento é progressivo e retrógrado. É só olhar se o veículo está no mesmo sentido da trajetória, progressivo. Sentido contrário, retrógrado. E no gráfico? Como é que a gente sabe no gráfico? Então, pessoal, no gráfico, presta atenção aqui, na equação. Essa aqui é a definição, né, do movimento retilíneo uniforme. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. E no gráfico, posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Se o movimento é progressivo, ou seja, ó, progressivo, velocidade positiva, a reta é inclinada para cima. Observe que é uma reta porque é uma função do primeiro grau. Inclinada para cima porque a velocidade é maior que zero. Velocidade maior que zero são velocidade positiva. Agora, quando a velocidade é negativa, significa dizer que a velocidade é menor que zero. Velocidade menor que zero, a retinha para baixo. Retinha para baixo, o movimento é retrógrado. Tá certo, pessoal? Isso aqui é um tratamento gráfico para você perceber quando o movimento é progressivo e retrógrado analisando o gráfico. Gráfico é posição em função do tempo. Inclinada para cima, movimento progressivo. Gráfico posição em função do tempo. Reta inclinada para baixo, movimento retrógrado. Tá
tá certo? Isso no gráfico posição em função do tempo. Mas se o gráfico for velocidade em função do tempo, qual será o tratamento? Então vamos ver. Então se eu tiver um gráfico, ó, velocidade positiva, tá aqui, ó, o gráfico, velocidade em função do tempo. Esse eixo na vertical, daqui para cima fica os números positivos, daqui para baixo o número negativo. Observe que o gráfico ele não é mais inclinado, ele é paralelamente ao tempo. Ó, ele corta o eixo da velocidade paralelo ao tempo, porque o gráfico é velocidade em função do tempo. Tem que ser paralelo, porque se eu inclinar esse gráfico aqui, ou seja, vai variar a minha velocidade. Então, nesse exemplo aqui, velocidade em função do tempo, o eixo cortando a velocidade na parte positiva é porque a velocidade é positiva. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Agora, quando a reta corta o eixo da velocidade embaixo da linha de tempo, que são os números negativos desse eixo aqui, eu estou dizendo que a minha velocidade é negativa. Então, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Então, pessoal, como vocês puderam ver, é muito fácil, né? O movimento retilíneo uniforme. Eu vou deixar o link da aula posterior para vocês dar continuidade às aulas de física, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho e até a próxima aula.